Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sou o professor Rafael De Lázaro e vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo a respeito do direito constitucional. Queria trabalhar com vocês na nossa aula diz respeito à classificação das constituições, classificação de constituições. Uma matéria absolutamente doutrinária, de cunho teórico, alguns desdobramentos de ordem prática, mas que cai em concurso. Se cair em concurso, a gente tem que trazer, tem que explicar para vocês, tem que trazer as diferenciações, explicar onde é que o examinador vai pegar no seu pé, para que você não perca a questão assim, tá? Questões relativas à classificação de constituições geralmente são questões de nível médio para fácil. Eu diria fácil, médio, não é difícil, entenderam? Então assim, é a questão que geralmente não é muito bom você errar. Quando você erra, você acaba caindo muito no concurso, por causa de muita gente na sua frente, tá? Então a gente vai dar algumas classificações aqui para vocês estudem essas classificações com bastante afinco e tomara a Deus que você consiga acertar isso na sua prova. Primeira consideração, não é nenhuma dica, uma consideração que eu gostaria de trazer para vocês a respeito das classificações de constituições. Meus amigos, se você pegar 3 livros de direito constitucional, 4, 5, 10 livros de direito constitucional, você vai ver que cada autor costuma trazer a sua própria classificação. Existem classificações que são absolutamente comuns a todos os autores. Agora, todo autor, ele acaba querendo criar a sua própria classificação, inventar a sua própria classificação, fazer derivações de classificação. Olha, Rafael, eu estudo pelo livro X, ele fala uma coisa. Eu estudo pelo livro Y, ele fala uma coisa. O que eu fiz aqui? Inclusive, eu fiz isso no meu manual de direito constitucional. Eu simplesmente tentei condensar aquilo que há de mais comum entre todos os autores e, sobretudo, aquilo que há de maior incidência nos concursos públicos, ok? Então, eu não tento inovar, ficar criando novas regras, novas classificações, ok? Então, seguem a minha classificação aqui, porque ela foi baseada em concursos públicos. Isso não torna equivocadas, não torna erradas, não anula as classificações que são feitas por outros autores. Não tem segredo nenhum quanto a isso, tá? Então, essa é a primeira consideração introdutória que eu tenho para fazer para vocês. Vamos lá, pessoal, vamos começar as classificações de Constituição. As classificações são maneiras como a gente pode entender a Constituição dentro de blocos. A gente vai agrupando de acordo com determinadas características. E a primeira classificação que eu gostaria de trabalhar com vocês é a classificação, deixa eu colocar aqui no meu manual, que eu estou usando como padrão para estudo, nossa aula de hoje, é a classificação quanto ao conteúdo. Então eu vou sempre na lousa. Quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo. Eu vou falar a classificação, eu vou ver como é que se subdivide a Constituição e eu vou dar os conceitos para vocês. Quanto ao conteúdo, uma Constituição pode ser material ou formal. Vou fazer sempre com 2 canetas, ok? Quanto ao conteúdo, uma Constituição pode ser material e pode ser também formal. Vou fazer a lousa bem bonitinho para que vocês aprendam de uma maneira que vocês nunca mais esqueçam, ok? Quanto ao conteúdo, uma Constituição pode ser material ou formal. Vamos para o conceito de Constituição material. Uma Constituição material é o conjunto de regras que regulam as matérias tipicamente constitucionais. A Constituição material é o conjunto de regras que regulam as matérias tipicamente constitucionais. A gente estuda. Vocês veem que a gente fica promovendo revisitações dentro das nossas aulas em coisas que a gente já viu em aulas anteriores. Por quê? Porque eu tento explicar direito constitucional naquilo que a gente chama de... A gente usa a expressão aqui, na minha região, de fio da meada, sabe? Você pegar o fio da meada, você não vai decorar, você vai entender. Se você entender, você pega o fio da meada, você vai seguindo o fio, você consegue entender toda a disciplina de direito constitucional, porque ela é bem conexa, ela é bem amarradinha, uma temática na outra, tá? A gente não viu a respeito das matérias tipicamente constitucionais? Eu falei para vocês, quais são as matérias tipicamente constitucionais? Organização do Estado, organização dos poderes, atribuição de direitos e garantias e deveres fundamentais. Eu até falei, toda a Constituição que se preze deve ter essas 3 matérias. Então, materialmente, quanto ao conteúdo, uma Constituição deve ter esses três elementos, essas 3 temáticas. Organização do Estado, organização dos poderes e direitos e garantias fundamentais. Então, a gente viu, quanto ao conteúdo, uma Constituição pode ser material. Agora, quanto ao conteúdo, uma Constituição também pode ser formal. E a Constituição formal, anotem o conceito aí, a Constituição formal é o conjunto de normas, atentem, hein, solenemente reunidas num documento, não interessando se a matéria é
tipicamente constitucional ou atipicamente constitucional. Vamos lá? Vamos de novo, vamos repetir esse conceito. A Constituição formal, classificação ou conteúdo, é a Constituição que traz o conjunto de normas solenemente reunidas num documento, não interessando se é matéria tipicamente constitucional ou atipicamente constitucional. Então, o que é Constituição formal? É a norma constitucional que passa pelo procedimento de internalização para estar contida em uma Constituição, seja através de um poder constituinte originário, seja através de um poder constituinte derivado por uma emenda constitucional, derivado, no caso, o reformador, poder de reforma da Constituição, ok? E aí, nesse caso, quando você olha a forma, não importa se é matéria tipicamente constitucional ou atipicamente constitucional. Rafael, o que é matéria atipicamente constitucional? O conceito surge absolutamente por exclusão. Bom, se matéria tipicamente constitucional é a organização do Estado, organização dos poderes e atribuição de direitos, deveres e garantias fundamentais, atipicamente constitucional é simplesmente todo o resto. Se a gente pegar a nossa Constituição Federal como exemplo, o que seria matéria atipicamente constitucional? Bom, seria questão relativa à ordem social, ordem econômica e financeira, tributação, orçamento, finanças públicas, princípios fundamentais, disposições constitucionais transitórias, tudo isso que não diz respeito à organização do Estado, organização dos poderes e direitos e garantias fundamentais seria matéria atipicamente constitucional, mas que estaria dentro da Constituição porque passou por um procedimento de Constituição, seja através de poder constituinte originário, seja através de manifestação de emenda constitucional, ok? Então essa foi a primeira classificação que nós vimos. Quanto ao conteúdo, a Constituição pode ser material ou pode ser formal. Vamos para a próxima classificação? E a próxima classificação é quanto à forma. Classificação quanto à forma. Vamos deixar nossa lousa bem bonito. Classificação quanto à forma. Vamos lá? Classificação quanto à forma, e quanto à forma, a Constituição pode ser escrita ou instrumental e não escrita ou costumeira. A Constituição pode ser escrita ou instrumental e pode ser não escrita ou costumeira, pessoal. Então, quanto à forma, a Constituição pode ser escrita ou instrumental. Por que eu estou falando escrita ou instrumental e não escrita ou costumeira? Porque varia na doutrina a maneira como você denomina e o examinador de concurso costuma variar também quando ele pergunta na assertiva. Então, se cair, o que é uma Constituição escrita? O que é uma Constituição instrumental? Você vai saber que se trata absolutamente da mesma coisa, ok? O que é uma Constituição escrita ou instrumental? Vamos lá para o conceito? Na Constituição escrita ou instrumental, as normas estão devidamente codificadas e comumente condensadas em um único documento. Vamos repetir o conceito? Na Constituição escrita ou instrumental, as normas estão devidamente codificadas e comumente condensadas em um único documento. Pessoal, olha só, vamos pegar sempre a nossa Constituição Federal como exemplo. O que é a Constituição Federal do Brasil, da República Federativa do Brasil? É aquilo lá, aquele documento uno, de 5 de outubro de 1988, que tem o preâmbulo, que tem a parte dispositiva, que tem as partes transitórias. Não se nega que existem várias outras leis que têm desdobramentos constitucionais. Se você pegar a lei do mandado de segurança, se você pegar a lei da ação popular, a lei do habeas data, a lei do mandado de injunção, as leis que regulam ações de controle de constitucionalidade em espécie, todas essas leis, elas têm sim um desdobramento constitucional. Agora, o que é Constituição? Constituição é aquele conjunto de normas que estão condensadas, codificadas, escritas em um documento único. Tudo bem? Essa é a Constituição escrita ou instrumental. Valendo lembrar, tá? Dentro dessa classificação, não se exclui da classificação de Constituição escrita ou instrumental as chamadas normas constitucionais implícitas, isto é, aquelas que, muito embora não estejam expressamente previstas, elas decorrem da interpretação do texto constitucional. Rafael, não entendi, dá um exemplo. Claro que eu posso dar um exemplo para vocês. O exemplo do duplo grau de jurisdição. A nossa Constituição ela não consagra explicitamente o duplo grau de jurisdição, isto é, o direito a que sua ação, o seu recurso, seja apreciado por uma instância superior. A nossa Constituição não garante isso expressamente. Mas se você pegar a estrutura do Poder Judiciário brasileiro, você vai ver que essa estrutura é escalonada, é hierarquizada, se prevê recurso de uma decisão de um grau
geralmente, como a majoritária regra, para um grau superior. Ou seja, muito embora o duplo grau de jurisdição não esteja expressamente disposto no texto constitucional, ele é pressuposto da análise das normas constitucionais que estão lá, sim, dispostas. Tudo bem? Então, essa é a Constituição escrita ou instrumental. Vamos agora para a classificação, para a conceituação, desculpem, da Constituição não escrita ou costumeira. A Constituição não escrita ou costumeira, são expressões sinônimas, ocorre quando as normas não estão em texto único. Ela ocorre quando as normas não estão em texto único, mas sim em costumes, jurisprudência e dispositivos de natureza constitucional esparso. Vou repetir. A Constituição não escrita ou costumeira ocorre quando as normas não estão em direito único, não estão em texto único, desculpem, mas sim em costumes, jurisprudência e dispositivos de natureza constitucional esparsos, ok? Geralmente, países que adotam o sistema de common law costumam seguir esse modelo de Constituição não escrita ou costumeira. Se você pegar a Constituição dos Estados Unidos da América, por exemplo, ela é absolutamente curtinha. A gente chama ela de Constituição sintética. Se você pegar a Constituição brasileira, que é um colosso, com o perdão da palavra, é um trambolho de tantos dispositivos que tem, e a Constituição dos Estados Unidos, que é curtinha e tal. Por quê? Porque existe uma importância muito grande para a jurisprudência, para o costume constitucional. Tá? A Constituição brasileira é, obviamente, escrita ou instrumental, porque a gente consagra de maneira instrumentalizada de muita coisa. Por isso que ela é analítica ou prolixa, a gente vai ver daqui a pouco, ok? Então vimos mais uma classificação. Vimos a classificação quanto ao conteúdo, vimos a classificação quanto à forma, vamos aqui para mais uma classificação. Constituição quanto à origem. Classificação, Constituição quanto à origem. Deixa eu só mudar de slide, que essa aqui é um pouquinho mais ampla. Classificação quanto à origem. Vamos lá. É a terceira classificação. Quanto à origem, meus amigos. Quanto à origem. E quanto à origem, a Constituição pode ser, são expressões sinônimas, anotem aí, democrática, promulgada, popular ou votada, democrática, são expressões sinônimas, ok? Promulgada, popular, votada, é uma maneira que pode aparecer esse seguinte desdobramento, tá? Quanto à origem, a Constituição pode ser ainda outorgada, ou ditatorial, ou imposta, outorgada, ditatorial, imposta, ok? A Constituição também pode ser, ainda quanto à origem, pode ser cesarista ou bonapartista. São expressões que o examinador adora perguntar. Constituição pode ser cesarista ou bonapartista. Ok? E ainda quanto à origem, a Constituição pode ser pactuada ou dualista ou convencionada. A Constituição pode ser pactuada, dualista. Fiquem tranquilos que eu vou explicar tudo para vocês. Dualista ou convencionada. Meus amigos, vamos lá, vamos comigo na lousa e olhar mais uma vez para que eu fale para vocês. Quanto à origem, portanto, a Constituição pode ser democrática, promulgada, popular ou votada. Pode ser também, ainda quanto à origem, outorgada, ou ditatorial ou imposta. Quanto à origem também pode ser cesarista ou bonapartista. E quanto à origem também pode ser pactuada, dualista ou convencionada. Meus caros, eu já trouxe para vocês como é que ela pode ser, agora eu vou trazer os conceitos, obviamente. Anotem aí um conceito de Constituição democrática, ou ainda promulgada, ou ainda popular ou votada. A Constituição, nessas condições, é aquela elaborada por representantes legítimos do povo por meio de um órgão constituinte. Vamos repetir? A Constituição democrática ou promulgada é aquela elaborada por representantes legítimos do povo por meio de um órgão constituinte. Meus amigos, o grande exemplo que nós temos é a nossa atual Constituição Federal de 1988. Constituição brasileira,
Constituição de 1988 atual, ela é democrática, ou promulgada, ou popular, ou votada. Nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte, e essa Assembleia Nacional Constituinte, democraticamente eleita, ela não foi bem uma Assembleia típica, né? Não vamos entrar nesses desdobramentos, mas ela forneceu um novo documento fundamental à nação brasileira ao 5 de outubro de 1988, e ela foi promulgada. Por sua vez, meus amigos, vamos para o próximo conceito? Quanto à origem, a Constituição pode ser outorgada, ditatorial ou imposta. E vamos lá para o conceito? A Constituição outorgada ou ditatorial ou imposta, ela é aquela fruto do autoritarismo, isto é, sem qualquer participação do povo. Ela é fruto do autoritarismo, sem qualquer participação do povo. Rafael, você pode me dar um exemplo de Constituição outorgada? Sim, eu posso dar um exemplo para vocês, aqui no Brasil mesmo, se a gente for analisar a nossa história constitucional. Eu falei para vocês que nós temos 8 constituições, ok? Na nossa história. Nós temos a de 1824, a única Constituição Imperial que nós tivemos, depois tivemos a Constituição Republicana, 1891, 1934, 1936, 1937, 1946, 1967, emenda constitucional número 1/69 e a atual Constituição de 1988. Essa emenda constitucional número 1/69, apesar do termo emenda constitucional, ela é, na verdade, uma nova Constituição. Sabe por quê? Porque ela alterou simplesmente 80% do texto da Constituição de 1967, que por sua vez já não era tão democrático assim. O texto da Constituição de 1967, vale lembrar, nós vivíamos um regime ditatorial, ok? Nós vivíamos um regime em que os militares estavam no poder, ela já não era tão democrática assim. E a emenda constitucional número 1/69, ela tornou as coisas ainda mais autoritárias. Exatamente por isso, muito embora o nome dela seja Emenda Constitucional número 1/69, a doutrina majoritária considera essa emenda, na verdade, uma nova Constituição, porque ela alterou, ela revogou, portanto, 80% do texto da Constituição de 1967. Portanto, ela é um exemplo de Constituição outorgada, ok? Então, já vimos o conceito de Constituição promulgada, vimos o conceito de Constituição outorgada, vamos agora para o conceito de Constituição cesarista ou bonapartista. Constituição cesarista ou bonapartista, vamos lá, seria aquela Constituição formalmente ratificada pelo povo após uma manifestação autoritária de vontade. Vou repetir, a Constituição cesarista ou bonapartista seria aquela formalmente ratificada pelo povo após uma manifestação autoritária de vontade. Olha só, pessoal, é simples de entender isso aqui, tá? Quando o povo ratifica essa Constituição, é uma expressão, uma figura de linguagem, até uma gíria, a gente fala assim, aquilo para inglês ver, certo? Você tem uma manifestação autoritária de vontade e você submete ao povo a apreciação desse texto constitucional. O povo ele vai lá, não, nós aceitamos esse texto constitucional. Pronto, então essa é uma Constituição que foi ratificada pelo povo. Olha, uma ova. Na verdade, você teve uma manifestação autoritária, a Constituição foi imposta, o povo não teve outra alternativa a não ser ratificar. Isso é, se eu ratifico, talvez eu sobreviva. Se eu não ratificar, certamente eu vou para o paredão, o couro vai comer, vai sobrar para mim, vai sobrar para meus amigos, vai sobrar para minha família, etc. Então, é uma manifestação autoritária de vontade e, como consequência, você tem uma ratificação, um ato meramente formal pelo povo. Essa é a Constituição cesarista ou bonapartista, ok? E, por fim, nós temos a Constituição pactuada ou ainda dualista ou também convencionada, que seria aquela, vamos para o conceito, seria aquela acordada entre duas ou mais forças aparentemente opostas que concentram o poder. Vou repetir, é aquela acordada entre duas ou mais forças aparentemente opostas que concentram o poder, como, vamos prosseguir no conceito, como o monarca e o poder legislativo. Eu só queria prolongar um pouquinho o conceito. Anotem um pouquinho mais aí, ó. É resultado de aparente contradição entre a monarquia absoluta e o sistema representativo, vírgula, o que acaba dando ensejo a verdadeiras monarquias constitucionais. Vamos complementar, portanto, o conceito? É resultado da aparente contradição entre a monarquia absoluta e o sistema representativo, o que acaba dando ensejo a verdadeiras monarquias constitucionais. Isto é, você não tem efetivamente uma ditadura, você tem dois ou mais grupos de poder e esses dois mais grupos de poder vão convencionar, vão pactuar, exatamente por isso que ela é pactuada, dualista, porque ela decorre de um pacto entre essas duas forças e essas duas forças vão chegar em uma solução, certo? Você tem, por exemplo, o rei e o parlamento. Bom,
para que nenhum mande mais do que outro, eles chegam a um acordo, elaboram uma Constituição que atenda aos interesses de ambos, de uma maneira que nem o rei controle tanto o parlamento, nem o parlamento controle tanto o rei. Ok, meus caros? Essa é a Constituição pactuada, ou dualista, ou convencionada. Vamos passar aqui para a nossa próxima classificação. Temos mais classificações para ver. Gostaria de trabalhar com vocês também a classificação quanto à estabilidade. Pessoal, muita atenção nessa classificação. Muita atenção, porque ela despenca em concurso público. O examinador adora perguntar ela. Quanto à estabilidade. Classificação quanto à estabilidade. Fiquem comigo na lousa. A Constituição, quanto à estabilidade, ela pode ser imutável ou permanente ou intocável. Ela pode ser imutável, ela pode ser permanente. São expressões sinônimas, tá bom, pessoal? Você adota que você mais gostar. Eu só estou trazendo isso para vocês porque o examinador pode variar na hora de perguntar na sua prova e eu não quero que você perca a questão por não lembrar uma palavrinha específica, tudo bem? Então, quanto à estabilidade, a Constituição pode ser imutável, permanente ou intocável. A Constituição também pode ser rígida, é outra subclassificação, tudo bem? A Constituição também pode ser rígida, então tem isso. A Constituição também pode ser flexível, também conhecida como plástica. A Constituição também pode ser flexível. E outra expressão que você pode encontrar é a expressão plástica. Tá? A Constituição pode ser flexível ou plástica. E a Constituição ainda pode ser semi-rígida ou semi-flexível. A Constituição pode ser semi-rígida ou pode ser também semi-flexível. Isso aqui é muito importante, tá bom, pessoal? Então, quanto à estabilidade, a Constituição pode ser imutável ou permanente ou intocável, ela pode ser rígida, ela pode ser flexível ou plástica e ela pode ser semi-rígida ou semi-flexível. Vamos agora dar os conceitos seguindo o modelo que a gente está adotado na nossa aula. Quanto à estabilidade, você pensa em estabilidade, isto é, a manutenção, a existência do texto constitucional. Como é que a Constituição existe? Como é que é o procedimento para a sua alteração? A Constituição pode ser alterada? Tem um procedimento mais dificultoso para você alterar o texto constitucional? Isso nada mais é do que a classificação quanto à estabilidade. A Constituição imutável ou permanente ou intocável, lembre-se sempre que conceitos salvam vidas. O próprio título já indica. O que é essa Constituição? É aquela Constituição que não prevê nenhum processo de alteração de suas normas. A Constituição imutável é aquela que não prevê nenhum processo de alteração de suas normas, tão menos um órgão competente para fazê-lo. Constituição imutável ou permanente ou intocável é aquela que não prevê nenhum processo de alteração de suas normas, tão menos um órgão competente para fazê-lo. Isto é, você dá uma Constituição para a nação, você fala o seguinte, ó, essa Constituição é isso aqui, ó. Você não pode alterá-la por nada, também não tem um órgão competente. De que maneira que você vai trocar essa Constituição? Simples, substituindo ela por outra. Você não traz nenhum procedimento de alteração. Não é o caso brasileiro, tudo bem? Nossa Constituição tem sim um procedimento para alteração do texto constitucional. A Constituição imutável é básico, aquela que não pode ser modificada. Então essa é a Constituição imutável. Vamos lá para o próximo conceito? Constituição rígida, meus amigos. A Constituição rígida é aquela, ocorre, na verdade, quando não se pode alterar a Constituição, anotem esse conceito, a Constituição rígida é quando não se pode alterar a Constituição com a mesma simplicidade com que se altera uma lei, demandando, portanto, procedimento especial para modificação. Vamos lá? Vou repetir o conceito? A Constituição rígida se dá quando não se pode alterar a Constituição com a mesma simplicidade com que se altera uma lei, demandando, portanto, procedimento especial para sua modificação. Pessoal, vamos lá para explicar para vocês. Por que eu quero explicar essa Constituição rígida para vocês? É o caso adotado no Brasil, tá? Só para que você entenda. Se você não tem contato prévio com o direito, eu quero que você entenda. Se você já tem contato, eu quero que você reafirme isso na sua cabeça para que você nunca mais esqueça. Eu não quero que você decore, eu quero que você entenda, ok? A Constituição rígida é o seguinte, ó. Você, para alterar a Constituição, tem um procedimento X. E para alterar as demais leis, uma lei ordinária, uma lei complementar, você tem o procedimento Y. Geralmente, o procedimento para você alterar uma lei ordinária, uma lei complementar, é um procedimento mais simplificado.
vão variar as maiorias, os quórums, as matérias. Agora, para você alterar a Constituição, você tem um procedimento mais dificultoso. Por quê? Porque a ideia mesmo é que a Constituição se tenha estabilidade, é que a Constituição não seja modificada de uma maneira simples, com qualquer quórum de parlamentares. No Brasil, a gente vai pegar, por exemplo, lá no artigo 60 da Constituição, a gente vai ver quais são os quórums, a gente vai estudar isso oportunamente, fiquem tranquilos, tá? Isso faz parte do nosso estudo. Já vou adiantando, tem que ter uma votação dupla na Câmara dos Deputados, tem que ter uma votação dupla no Senado, aprovação por 3/5 em cada votação. Existe todo um procedimento. As próprias legitimidades para o procedimento de emenda da Constituição é diferenciado, ou seja, é muito mais dificultoso. Portanto, a regra é você não alterar a Constituição. A regra. Agora, excepcionalmente, se você precisar alterar a Constituição, você vai ter um procedimento. Só que não é qualquer procedimento, é um procedimento mais dificultoso. Essa é a primeira consideração que eu trago para vocês. Nossa Constituição Federal, conforme a doutrina amplamente majoritária, adota o sistema de Constituição rígida. Segunda informação que eu trago para vocês. Você pegar a professora Maria Helena Diniz, também o professor Alexandre de Moraes, aliás, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele fala que, na verdade, ambos falam que a Constituição brasileira seria super rígida. Não seria rígida, seria super rígida. A depender do concurso, isso cai. Já caiu com mais frequência, mas às vezes aparece, então eu tenho a obrigação de falar para vocês. Por que seria super rígida, Rafael? Olha, segundo esses autores, haveria dispositivos da Constituição que sequer poderiam ser alterados por emenda constitucional, notadamente quando se trata de cláusulas pétreas, cláusulas imodificáveis. Nós também vamos estudar cláusulas pétreas, fiquem absolutamente tranquilos, ok? Não fiquem com medo. Ou seja, cláusulas pétreas, o que é pétreo? Pedra, cravada na pedra. Determinadas matérias, por exemplo, matérias relativas a direitos e deveres individuais e coletivos, direitos relativos a direito à vida, a própria separação de poderes, você não poderia alterar sequer por emenda constitucional. Hoje, por serem cláusulas pétreas, por determinadas matérias não poderem ser alteradas, a nossa Constituição seria super rígida. Não é o posicionamento que prevalece, posicionamento minoritário, tá? Posicionamento amplamente majoritário é o de que a nossa Constituição ela é rígida. Você pode alterar a Constituição por um procedimento mais dificultoso. Mesmo porque, conforme a gente vai ver oportunamente, as cláusulas pétreas não é que elas não podem ser modificadas. Não, elas não podem ser pioradas. Você pode criar novas cláusulas pétreas, você pode ampliar cláusulas pétreas já existentes, você não pode reduzir o seu âmbito de incidência, você não pode extinguir o seu âmbito de incidência. Portanto, as cláusulas pétreas, na verdade, elas não são tão pétreas assim, ok? Então, essa é a nossa classificação quanto à Constituição rígida. Vamos ver aqui mais uma Constituição, uma classificação de Constituição quanto à estabilidade, que é a Constituição flexível, também conhecida por Constituição plástica. Anotem aí o conceito. A Constituição flexível ou plástica é quando a Constituição pode ser alterada pelo mesmo procedimento que se altera leis infraconstitucionais. A Constituição flexível ou plástica é aquela que pode ser alterada pelo mesmo procedimento que se altera leis infraconstitucionais. Vamos prosseguir no conceito? O que acaba por denotar ausência de supremacia formal da Constituição em relação ao ordenamento a ela vinculado. Vamos repetir? Quando você pode alterar a Constituição pelo mesmo procedimento que você altera leis infraconstitucionais, o que acaba por denotar ausência de supremacia formal da Constituição em relação ao ordenamento a ela vinculado. O que seria a Constituição flexível, meus amigos, ou Constituição plástica? Olha, você altera a Constituição pelo mesmo procedimento com que você altera uma lei ordinária ou uma lei complementar. Você não traz nenhum procedimento mais dificultoso. Dica de concurso para vocês. Geralmente, países democráticos costumam adotar um modelo rígido de alteração constitucional. Países ditatoriais costumam adotar um modelo super rígido, um modelo imutável ou um modelo flexível, tá? Então vou repetir. Países democráticos costumam demandar um procedimento mais dificultoso. Você pode alterar? Pode, mas tem um procedimento mais dificultoso, tudo bem? Agora, países que não são tão afetos assim à democracia, países adeptos de experiências ditatoriais, costumam adotar um modelo imutável. Você não altera a Constituição por nada, você só pode substituir ela por outra, ou então uma Constituição flexível. Você pode alterar da mesma maneira que você altera uma legislação infraconstitucional, ok? É uma dica que eu dou para vocês. Vamos prosseguir aqui para a nossa última classificação quanto à estabilidade.
Nossa última classificação quanto à estabilidade seria a Constituição semirrígida ou ainda semiflexível. Constituição semirrígida ou semiflexível. Vamos lá? A Constituição é óbvio. A própria nomenclatura está indicando que seria uma Constituição semirrígida ou semiflexível, visto que a gente já estudou nas outras classificações. É quando a Constituição possui uma parte rígida. Quando a Constituição possui uma parte rígida, a qual obviamente exige um método mais dificultoso para alteração, e possui também uma parte flexível, a qual exige um método simplificado para alteração. Vamos repetir o conceito? A Constituição semiflexível ou semirrígida, a Constituição possui uma parte rígida, e nessa parte rígida você demanda um procedimento dificultoso, e a Constituição possui uma parte flexível, e essa parte flexível demanda um procedimento menos dificultoso, ok? É como se no mesmo texto constitucional, determinadas matérias só pudessem ser elaboradas pelo procedimento X e determinadas matérias pudessem ser modificadas pelo mesmo procedimento, você altera uma lei ordinária, uma lei complementar. Na nossa experiência constitucional, a experiência constitucional brasileira, isso é dica para vocês, tá bom? Costuma cair, eu já vi cair isso aqui em prova discursiva. Na nossa experiência constitucional, a Constituição brasileira de 1824, portanto a nossa primeira Constituição, Constituição Imperial de 1824, era considerada semiflexível. Olha que interessante, no seu artigo 178, o artigo 178 da Constituição Imperial de 1824 dizia que, olha só, somente seria constitucional o que dissesse respeito aos limites e atribuições dos poderes políticos, bem como os direitos políticos e individuais dos cidadãos. Olha o complemento. De modo que tudo aquilo que não envolvesse tal conteúdo poderia ser alterado por leis ordinárias. Vou repetir para vocês o que dizia o artigo 178 da Constituição Imperial de 1824. Previa que somente seria constitucional o que dissesse respeito aos limites e atribuições dos poderes políticos, bem como os direitos políticos individuais dos cidadãos, de modo que tudo aquilo que não envolvesse tal direito, tal conteúdo, tais direitos, poderia ser alterado por leis ordinárias. Olha, portanto, você tinha um procedimento para alteração de determinadas matérias e, em regra, você poderia alterar pelo mesmo procedimento de leis ordinárias. A nossa Constituição 1824 é um grande exemplo de Constituição semirrígida ou semiflexível. Ok, meus caros? Ainda faltam algumas coisinhas de classificação das Constituições, mas nosso tempo encerrou. A gente continua na nossa próxima aula. Muito obrigado por sua atenção. Um grande abraço.